estamos aqui mais uma vez, né, para nós fazer um comentário, né, desse novo trabalho, e também serve de alerta para todos aqueles que servem a Deus, né, para meditar, para sair desse sistema religioso que eu tenho aprendido pelos comentários, pela internet, tenho estudado a Bíblia sobre esse comentário, para nós sair do sistema religioso. Esse é o tema de hoje, que serve para nos alertar, você que está ligado no sistema religioso, né, que os falsos mestres não estão te ensinando a se livrar do sistema religioso, porque o sistema religioso já tem surgido há muitos anos. Não estão diferenciando assim do tema, do tempo da Igreja Católica, que é a mãe de todas as igrejas no país, né, e no mundo inteiro. A diferença, né, porque eles não estão colocando mas não tem muita diferença de hoje. O sistema religioso a qual eu venho estudando a palavra de Deus e venho aprendendo. Você que está ligado no sistema religioso, que precisa ser liberto, sair do sistema religioso, assim como eu estou aprendendo, para nós, eu e você, que abrir a mente para morar na Nova Jerusalém, que o Senhor Jesus tem prometido para o seu povo. E o sistema religioso hoje está servindo, enganando o povo, enganando as ovelhas, né? Esse problema que estraga o povo hoje, promessa de prosperidade, de ficar mais rico, e nós não estamos nesse tempo, né, de prosperidade, de voltar lá às fábulas, né, do Velho Testamento, descobrir o que Salomão fez, o que Rei Davi fez. Jesus veio para nos libertar. Assim como ele libertou Paulo, libertou seus discípulos, ele veio também para nos alertar, para nós sair do sistema religioso. E eu vou dar uma dica para você, como é que está funcionando, né, os temas de hoje do sistema religioso. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho que está ligado no sistema religioso de hoje, que você, né, não está prestando atenção, né? Primeiro, eles vêm, criam o problema, selecionam e arrumam solução para o problema, e você não está ligado. Porque tudo, né, está caminhando para o final, para o anticristo, e vem criando aquela união que eu já falei no DVD passado, união ecumênica. Então nós temos que abrir nossos olhos. Vamos começar, para você entender como está ligado o sistema religioso, e vai continuar ligado ao sistema religioso. Jesus vem e você fica, porque você está ligado no sistema religioso. Você sabe que o nosso presidente aqui do Brasil está ligado no sistema do mundo. Você acha que por detrás do nosso presidente não tem outros comandos? Você vai conhecer da onde que o nosso presidente é governado.
Da onde que vem as ordenanças para o sistema global? E juntamente reunindo o povo que se chama povo de Deus no sistema religioso a te enganar. Vamos ver. Significa os iluminados ou detentores da luz. É um pessoal que está no topo da cadeia de comando do planeta, chamado de Illuminati. No plano internacional correspondem às 13 famílias mais ricas do mundo, sendo as mais citadas os Rockefellers e os Rothschilds. Eles são os homens que realmente ditam as regras nos bastidores. Eles são a nobreza negra, os que decidem, os que fazem as regras para presidentes e governos seguirem, e nunca são vistos pelo público, pois sua ação escapa até a mais atenta busca. Seus laços familiares remontam a milhares de anos, e eles são muito cuidadosos em manter a linhagem familiar sem quebrar esses laços. Seu poder reside em 2 pilares básicos, o ocultismo e a economia. Eles possuem todos os bancos internacionais, as companhias de petróleo, os maiores negócios da indústria e comércio, a grande mídia mundial, a indústria cinematográfica. Now, I think what is very difficult for most people to understand is how such a small group of 125 men and a few women control a population base of 6 billion people. Actually, it's much easier than you think. These people work on what I call a systemic methodology. Meaning that you take a pie, just imagine you take an apple pie and you slice this apple pie into lots of very small pieces, and you put in front of each one of these pieces your man or woman of trust. And by controlling this individual, you control an entire organization. For example, if you take Paul Wolfowitz, who runs the World Bank, through him you can control the entire organization. You don't need to control what the dishwasher or the toilet cleaner thinks or does or believes in. You just need to control what he does and what he believes in, and what he does will permeate the entire organization, and that's how you control with very, very small power base an entire global population of 6 billion people. Pois você agora acabou de ver quem está por detrás da presidência, do nosso país e do mundo inteiro. Você acabou de ver quem são os que estão aí por detrás. Então não tem para onde sair, para onde correr. O problema é só o Senhor Jesus. Então tem que retirar você, desse sistema religioso. Porque as diferenças são poucas. O reconhecimento da palavra de Deus são poucos. Fiquem atentos, porque o mundo caminha para pior, o mundo caminha para o maligno. Então você fique atento e abra mais a sua mente, porque eu vou te mostrar mais uma pessoa que tentou avisar, não por ele mesmo, mas que fosse da vontade de Deus, para que o povo alertasse, abrisse mais a mente, mas o povo está sendo dominado pelo sistema religioso, o sistema que prende as pessoas aqui na terra, um sistema que não faz a pessoa servir a Deus de verdade. Sistema de enganação. Vou mostrar para você mais um que tentou avisar, tentou falar a realidade, embora talvez ele não seja evangélico, mas tentou avisar a população do que aconteceria, e aconteceu. Seria Deus usando esse homem para avisar o povo que ia acontecer, e realmente aconteceu, porque ele está dentro do problema, do sistema, ele conhece o sistema, porém que tanto
né, que até sumiu, né, dos programas de televisão, rádio, nunca mais foi falado, por causa da verdade, porque ele disse a verdade e avisou muita gente e ninguém ouviu. Vamos ver o que ele tem, né, deixado, né, de alerta para o povo. E nós vamos aprender muito mais ainda. Que você está ligado no sistema religioso e ainda não sabe o mundo de enganação. Mas Jesus não engana ninguém. Vamos ver. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Uzi Minas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana, e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. Privatizar todas as empresas brasileiras, porque assim o Brasil teria mais competência. E vários setores foram privatizados. Telecomunicações, energia elétrica, ao setor siderúrgico, Banco do Brasil, quebraram o monopólio da Petrobras. Ferrovia não foi nem privatizada, ferrovia foi dada a determinados grupos empresariais que não fizeram os investimentos necessários. E os trabalhadores passaram mais de 20 anos sem encontrar empregos para trabalhar. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras. E com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com um ano do Plano Real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo,
de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação, com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo. O que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Você viu aí, para onde o sistema do mundo, o sistema religioso está caminhando. E nós vamos, para aprofundar mais um pouquinho, para você aprender, briamente, do que está acontecendo nos nossos dias de hoje. Você vai entender o que eu estou falando do sistema religioso. O sistema religioso que está enganando o povo. Até os nossos velhos patriarcas, os ensinadores da palavra de Deus, que escreveu muitos livros, desses trabalhos aí extraordinários, divulgando a palavra de Deus, mas está dentro do sistema religioso. E vamos ver para onde caminha o sistema religioso, para onde que você está sendo enganado, para onde está caminhando o sistema religioso, que muitos estão com a mente tapada, não estão entendendo que o sistema religioso hoje está dominando o povo. Grandes líderes, pastores evangélicos, conhecedores da palavra de Deus, estão profanando o altar de Deus, a palavra de Deus, a verdade que está sendo escondida. Eles estão se mostrando na presença de homem, se pondo no lugar de ser mestre e também lugar de tomar a posição de Deus com enganação, encaminhando o povo para um sistema religioso que encaminha para o fogo eterno com o diabo e seus anjos. Vamos ver, vou levar para você como está caminhando esses nossos dias de hoje do sistema religioso, enganando o povo. Começa no nosso meio evangélico, você vai ver o sistema religioso como está enganando o povo. Para o povo para a perdição, porque a palavra de Deus diz que os perdidos são como areia no mar, como areia no mar, e os salvos contados como estrelas no céu. Então nós vamos ver para ver aonde que você está enfiado no sistema religioso, os próprios grandes líderes, aonde que eles estão enfiados a te enganar? Da onde que eles estão saindo? Em qual meio que eles estão? Eles não informam
aonde eles estão. A TV não informa aonde eles estão. Mas estão sendo desmascarados. Porque está chegando o tempo que o Senhor Jesus falou que não ficará nada que não seja derribado, né? Não ficará nada sobre pedra. Tudo será apresentado diante do Senhor. E esses homens estão sendo desmascarados, né? Porque o tempo está próximo. Não falam da vinda do Senhor Jesus, não prega o Evangelho conforme a palavra de Deus, não fala do livro de Apocalipse, que o Senhor Jesus está voltando, que nós estamos no dia finais. Irmãos, os minutos para nós estão contados. Então nós temos que sair do meio desse povo, que são lobos devoradores, são lobos vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Ainda tenha coragem de dizer para você que se você não for um dizimista fiel da casa de Deus, você não vai para o céu. E não é bem assim que a palavra de Deus nos ensina. O próximo estudo, o próximo DVD, se Deus permitir, eu vou trazer para você o que é a palavra de Deus sobre o dízimo, para Deus te abençoar, para você acrescentar, as bênçãos na sua vida. Não é como esse povo ensina, mas você vai ver da onde que eles estão saindo. Muitos não têm coragem de falar da onde que esse povo está saindo. Mas você vai ver. Porque eu também não conhecia, não sabia que era um sistema religioso programado pelos homens, pelo governo do mundo, preparando para o governo inimigo, né? E Deus tem dado sabedoria a muitos irmãos, né, que estão tentando abrir a mente do povo, publicando, né, aquilo que o Senhor Jesus escreveu. Muitos irmãos que estão aí, que têm te alertado, mostrado para você. Eles não estão te obrigando, estão te mostrando a verdade da palavra de Deus. Estão mostrando que os ensinamentos são ensinamentos perdidos, ensinamentos do anticristo, para o governo iníquo, que está chegando o tempo do governo governar o mundo mundial, o mundo virar uma ação global, a ONU, essas coisas que estão aparecendo, estão tudo programado, porque são regra de 3. Regra de 3. Cria o problema, soluciona e divulga o problema. E você está aí, sendo enganado, cada dia que passa mais enganado, Esses homens que se dizem líderes fortíssimos das igrejas, só ficando milionários, eles estão guardando tesouro aqui na terra, mas deles que precisa ser guardado no céu não está. Então você vai ver da onde que esses homens estão saindo, estão infiltrados. Quantos que enxergam a verdade e até morto por causa da palavra de Deus, igual muitos foram, mortos pela palavra do Senhor Jesus, foram julgados na arena junto com leões. Por quê? Por causa da verdade. E nós vamos ver da onde que esse povo está saindo, para você abrir a mente, para sair do sistema religioso. Vamos ver. Para ninguém dizer que não teve acesso a isso, e pode reproduzir de montão. As TVs estão ensinando abobrinha para o povo. O senhor tem algum documento para dizer que tem liderança evangélica envolvida com maçonaria? Sim, sim. No dia 18 de outubro,
eu entreguei para os irmãos copiarem. Aí ele cita o nome de todas as lideranças evangélicas na maçonaria. Para mim, eu falei, mas por que você não foi abrir com o Bispo Macedo? Por que você não foi abrir com o Caio Fábio, com o Fanini, com o Fausto Aguiar de Vasconcelos? Por que você não foi abrir com o Silas Malafaia, com o Guilhermino Cunha, com o José Wellington Bezerra, o presidente das Assembleias de Deus? Pedrosa, todos esses homens estão lá na maçonaria comigo, ameaçado de morte, não foi pelo beira-mar não, ameaçado de morte por pastores. Pô, para com isso. Agora, o que tem isso a ver com cristianismo, com cristão? Meu Deus do céu, olha, cadê a câmera? Eu quero falar aqui direto para a câmera. As nossas lideranças evangélicas, o povo evangélico está sabendo quem está lá dentro. Vocês vão se pronunciar logo. Vocês sabem que está escrito lá para vocês. Ó, Senhor, eu fundei a religião, eu expulsei demônio, eu curei enfermo. Deus vai dizer para vocês, olha, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Vocês sabem que os bodes serão colocados à esquerda. Eles vão ser jogados no inferno. Não tem, a palavra de Deus é clara. Não vem com conversa fiada, dizer que não sabe, que lá o diabo se transfigura em figura de pessoas. Se você trouxer um satanista aqui entrevistar, ele vai dizer que o diabo dá dinheiro para ele, que curou ele de diversas doenças. Por quê? Isso é poder oculto. Nós estamos discutindo, isso existe. O anticristo, ele vai morrer e vai ressuscitar. Isso é impunidade, isso é injustiça. Olha aqui do lado o convite da Ku Klux Klan para uma noite evangelística. Forças ocultas vinham atuando, meu irmão. Isso aqui é um cartaz antiguíssimo que eu achei no museu da Ku Klux Klan. Olha aqui, em inglês. Grande encontro da Ku Klux Klan. Nesta terça-feira à noite. Por que os cavaleiros da Ku Klux Klan? Pelo evangelista Homer Kelly. Entusiasta, comunidade, cantores, comunidade, dos livros evangélicos, bonitos números musicais. O Ku Klux Klan patrocinando o evangelho, meu irmão, matando os negros, fazendo tudo isso. É a mesma coisa que a maçonaria faz hoje. Faz tudo que Hitler faz. É o mesmo sentimento do anticristo. Se você quiser saber, conhecer um pouco mais do anticristo, você estuda a vida do Hitler. Para ninguém dizer que não teve acesso a isso, e pode reproduzir de montão. As TVs estão ensinando abobrinha para o povo. O senhor tem algum documento para dizer que tem liderança evangélica envolvida com maçonaria? Sim, sim. No dia 18 de outubro de 2001, um ano depois que fui levado para o hospício como doido, o Stefan Saad, eu distribuí 3.500 livros Maçonaria e Fé Cristã, de John Scott Horrell. E um desses livros... E um desses livros caiu na mão do pastor Saad. Ele saiu da maçonaria em 95. Em 2005 eu fiz o primeiro encontro com o pastor Paulo Pimentel. O primeiro encontro com o pastor Paulo Pimentel, de ex-maçom, no apartamento de 2 quartos lá na Tijuca, que os irmãos me conheceram. Isso que é intrepidez e ousadia. Um homem sozinho, pequeno, nós fizemos. E o Saad esteve lá, pastor. Ele saiu da maçonaria e me entregou, ameaçado de morte, não foi pelo beira-mar não, ameaçado de morte por pastores. Ele me procurou, eles estão querendo me matar, eu socorri, como já socorri vários pastores. Aí o Stefan Saad sentou no sofá assim, grava que eu vou falar agora, 42 minutos. Ele faz uma oração, está aqui, está distribuído, eu entreguei para os irmãos copiarem. Aí ele cita o nome de todas as lideranças evangélicas na maçonaria. Para mim, eu falei, mas por que você não foi abrir com o Bispo Macedo? Por que você não foi abrir com o Caio Fábio, com o Fanini, com o Fausto Aguiar de Vasconcelos? Por que você não foi abrir com o Silas Malafaia, com o Guilhermino Cunha, com o José Wellington Bezerra, o presidente das Assembleias de Deus? Pedrosa, todos esses homens estão lá na maçonaria comigo. Porque Deus mandou um homem lá na minha casa e entregou, num vídeo que eu gravei em desespero, o cara ameaçado de morte, 42 minutos, ele me deu a lista das lideranças evangélicas envolvidas com o satanismo da maçonaria. O diabo faz isso, ele te dá toda a autoridade, depois puxa o seu tapete. É um poder que não tem na Constituição brasileira, não permite essas entidades funcionarem. E muito menos na Bíblia. Se em João 18, 20, pastor Jesus disse, e respondendo-lhes Jesus disse, eu sempre ensinei nos templos e nas sinagogas, onde reúnem todos os judeus. E tudo falei abertamente. E nada disse em oculto. Como é que o cristão vai viver de ocultismo? Nós, como vemos uma criança lá quietinha num canto, você pode saber lá que ela está fazendo coisa errada.
Não é? Então esse ocultismo não tem lugar no ministério, na Igreja de Cristo. Forças ocultas por trás dos grandes acontecimentos históricos do Brasil. A revelação é deste médico. José Renato Pedrosa acusa a instituição de satanismo e diz que os maçons vêm manipulando a humanidade no decorrer da história. Os homens mais ricos da face da terra são os maçons. Porque Deus mandou um homem lá na minha casa, entregou, num vídeo que eu gravei em desespero, o cara ameaçado de morte 42 minutos, ele me deu a lista das lideranças evangélicas envolvidas com o satanismo da maçonaria. Pastores maçons. Segundo o testemunho do pastor Saad, ex-maçom grau 33 e guarda dos selos por 10 anos, gravado em 18 de dezembro de 2001, afirma que estes são maçons e pastores evangélicos. Vamos aos nomes. Silas Malafaia e familiares, pastor da Assembleia de Deus da Penha, Rio de Janeiro. Edir Macedo, bispo fundador e dono da Igreja Universal do Reino de Deus. Bispo Rodrigues, político da Igreja Universal, pediu demissão por envolvimento no mensalão e etc. Miguel Ângelo, apóstolo da Igreja Cristo Vive, Rio de Janeiro. Fausto Aguiar de Vasconcelos, pastor presidente das Convenções Batistas Brasileira e Carioca. Nilson do Amaral Fanini, ex-pastor da PIB de Niterói e ex-presidente da Aliança Batista Mundial. Guilhermino Cunha, ex-pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Manuel Ferreira, juiz e pastor das Assembleias de Deus de Madureira, Rio de Janeiro. Abner, pastor da Assembleia de Deus de Madureira. Túlio Barros, pastor da Assembleia de Deus de São Cristóvão. José Wellington Bezerra da Costa, pastor presidente das Convenções Gerais das Assembleias de Deus. Caio Fábio, ex-pastor da Igreja Presbiteriana, Rio de Janeiro. Nemuel Kessler, pastor da Assembleia de Deus, Rio de Janeiro. Paulo César Brito, pastor fundador da Maranata do Rio de Janeiro. Francisco Silva, político e dono da Rádio do Garotinho Rádio Melodia, Rio de Janeiro. Isaías de Souza Maciel, pastor, dono da Rádio Boas Novas, Rio de Janeiro. Harold de Oliveira, político e dono da Rádio El Sadai, MK, publicita pai da Marina. Alberto Brizola, político e radialista, ex-marido da Marina de Oliveira, Rio de Janeiro. É estranho, pois todos citados na listagem, são grandes líderes evangélicos, que divulgam o Evangelho de Cristo e ajudam na obra de Deus e salvam muitas almas. Alguns possuem programas na mídia ajudando a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. O que realmente deve ser preocupante a todos nós é a qualidade de vida e poder que esses falsos líderes têm apresentado e levado as pessoas a experimentarem no momento em que supostamente aceitam a Jesus como seu Salvador. Esses irmãos usurpam uma falsa liderança e se estabelecem líderes do povo Laodiceia. Vejam só comigo o que pode estar acontecendo. 40.000 pastores além de seus auxiliares, como presbíteros, evangelistas, diáconos, entre outros, estão manifestando quando oram pelos irmãos e pessoas necessitadas do Senhor e sua salvação, ou então quando dizem às pessoas irmãos que recebam o Espírito Santo de Deus e falem em línguas estranhas e profetizem. Raciocinem comigo como essas misturas com espíritos malignos anticristãos estão trazendo milhares e milhares de experiências malignas para os ajuntamentos cristãos, ao invés de estarem recebendo o Espírito Santo, estão compartilhando entre si com espíritos enganadores e manifestações que imitam as coisas de Deus, que não é difícil de ver, pois estão produzindo vazios e falta de mudanças no caráter do homem, estão blasfemando contra o Senhor Jesus. Quebraram o governo do Espírito pelo governo do homem. Imagine você ser o dono da casa e não poder entrar em sua própria casa, ficar literalmente fora. Veja o que uma aparente e simples aliança pode fazer. Você pode me perguntar, mas a salvação não é individual? E o cuidado do Senhor também não é individual? Digo que tem razão. A salvação nos é apresentada mediante ao Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas as multidões estão recebendo mensagens levadas por espíritos malignos que não procedem do Senhor, ou seja, não são levadas a reconhecerem seus pecados, e nem experimentarem o novo nascimento, e com isso não têm suas vidas transformadas pelo Senhor, mas viram crentes nominais, ímpios religiosos que não se converteram e nem receberam Jesus como Senhor de suas vidas, apenas propostas de receberem mudanças, cura interior e benefícios financeiros. Você viu, né, da onde que os nossos líderes, pastores, ensinadores da palavra de Deus, aonde estão infiltrados, aonde eles estão, infiltrados, dentro da maçonaria. Você acabou de ver
aonde que eles estão. O plano da maçonaria é ação diabólica, não tem nada de Deus. Você pode ver, não tem nada, é ação diabólica, são todos satanistas. E os grandes mestres da palavra de Deus que se dizem, estão infiltrados dentro das coisas diabólicas. O que se espera desse povo? Nada. Mas o Senhor Jesus é o nosso autor e consumador da nossa fé. Desse povo não espera nada. Então você saia do sistema religioso. Saia enquanto é tempo. Porque o Senhor Jesus, Ele vem para nos salvar, para nos dar vida eterna, e você não fique enganado. Você assistindo esse trabalho, nós estamos esforçando para que você tenha uma vida de verdade, a vida eterna, para sair desse sistema religioso. Seu próprio ensinador, quando se diz a verdade, ele é caluniado. Às vezes você sai do sistema nervoso, às vezes você sai desse sistema religioso, você é até perseguido e vai ser perseguido. Muitas pequenas igrejas que não estão infiltradas no sistema religioso vão sair fora do sistema. Então, você viu aí, muitos infiltrados no sistema religioso, infiltrados no sistema do mundo, porque essa seita, maçonaria, ela está programada para juntar e unir as religiões, porque nós não somos de religiões alguma. Nós não estamos caçando união com o pecado, Não estamos no sistema religioso, porque quando se junta, a mão faz assim, você não sabe decidir qual dedo que é, da mão da esquerda e da direita. Eu aprendi muito. E sair fora desse sistema religioso, que é o perigo. Porque os nossos pastores, grandes igrejas, pregam a palavra de Deus, ensinam, mas está preparando para o fogo eterno. Estão preparando para o anticristo. É uma união com o governo iníquo, é uma união com o anticristo. Então saia enquanto é tempo. Leia a Bíblia que ela te ensina. Leia a palavra de Deus que ela está para te ensinar. Como você vai sair desse sistema religioso, a qual tem muitos envolvidos nesse sistema religioso por causa de dinheiro, porque para eles tem a vida preciosa aqui, a vida valiosa para eles aqui, não é na Nova Jerusalém. Mas para nós que estamos fora dessa bagunça, dessa sujeira,
Para nós, a nossa vida valiosa é com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus morreu na cruz por mim, por você. E nós temos que também ter uma vida valiosa com Jesus. Morrer pela palavra, pelo amor do Senhor que deu a sua vida ali na cruz do Calvário. A palavra de Deus nos ensina isso. Se você é um servo de Deus verdadeiro, morra pela palavra do Senhor. Diga a verdade. A verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser esparramada. A verdade tem que ser ouvida para que você chegue até a Nova Jerusalém. Não como esses grupos devoradores que você acabou de ver, infiltrados na maçonaria, do governo no mundo global, a ONU, essas coisas que não prestam. Porque você não tem essa de programa de televisão evangélica, isso é só para te iludir, rádio evangélica para te iludir, essas gravações de sucesso gospel, porque a música do evangélico, louvor, não tem sucesso, não faz sucesso. Mas o sucesso é para o Senhor Jesus. Porque quando se fala sucesso, só fica aqui na horizontal. Mas quando você louva o Senhor de alma e coração, aí vira. Vai para vertical, sobe. Seu louvor tem que chegar até o trono santo de Deus. Não para ficar na horizontal para ganhar dinheiro. Mas esses artistas famosos, de grande mídia, não estão nem aí para você, não estão nem aí que você adora eles, porque tem muitos cantores famosos que se tornam ídolos do cristão. Não tem diferença nenhuma da igreja católica, porque a católica está ali adorando o Deus de Jesus. Você também está adorando um ser feito por mão de homem, por mão de Deus, aliás, Deus que criou, mas se tornou um ídolo para você. Então não tem diferença. Não tem diferença. Essa união ecumênica, o cristão não pode estar nesse meio. O servo de Deus não pode estar envolvido nessa união ecumênica que não existe, união das religiões. Não existe. Porque a salvação, a Bíblia diz muito clara, que a salvação é individual, a salvação é você e Deus, você e o Criador, você que vai dar conta dos seus atos. Não tem como ninguém fazer nada para você. Então saia do sistema religioso dos nossos dias de hoje que está te enganando já faz muito tempo. Que eu venho meditando a palavra de Deus, buscando conhecimento, alguém que tem mais conhecimento porque Deus deu, de dar o conhecimento, de falar, de ter coragem, de enfrentar esses falsos enganadores que estão aí enganando o povo. E nós temos que sair desse sistema religioso, dos costumes que não tem na palavra de Deus, eles criam costumes. Ponha o fardo pesado no seu ombro para você carregar e Deus fica leve. Você tem que carregar o fardo. Mas o Senhor Jesus já disse que Ele já veio para tirar o seu fardo, que seu fardo seja suave.
Então você tem que estar totalmente espelhado na palavra de Deus, né? Ali no Novo Testamento, porque o Senhor Jesus já veio para abolir a lei, fez modificações para que nós sejamos salvos através da sua palavra, através da sua ordenança, através do ensinamento. E eu quero deixar para vocês, você vai conhecer, né, grandes cantores que venderam o seu ministério. E o assunto ainda não terminou. E você vai conhecer na palavra de Deus que Deus deu ordenança, né, para o homem levar, o ministério de Deus. O homem que primeiro foi formado, não tem esse negócio de pastora, missionária, não tem fazendo discriminação, porque Deus deu tudo conforme está escrito na tua palavra. Mas o cabeça do ministério espiritual é o homem. Então, para fechar, né, para você ver para onde que o mundo caminha, eu vou deixar para vocês aí o rumo que o nosso país toma, o rumo que o mundo toma, a posição que o mundo encaminha. E o tema foi esse, para você sair do sistema religioso, porque hoje tudo dirigido aqui na Terra é sobre o sistema religioso, não servir a Jesus. É um evangelho barateado, né, um evangelho falso, que eles estão pregando, ensinando o povo, né, a doutrina de Satanás. Não é a doutrina que o Senhor Jesus deixou aqui na terra para nós. E a Bíblia está nas tuas mãos. Abra a mente, abra os olhos, saia desse problema, né, de ajuntamento de religiões, ecumenismo. Saia desse sistema religioso que há em nosso meio hoje em dia só para enganar. E para fechar, você vai ver grandes pastores homenageando a presidente. E que rumo que tomou o nosso país? Para onde estamos encaminhando? Se para a volta do Senhor Jesus, né, ou para o mundo e a sua perdição. Então você saia do sistema religioso, procura a servir Jesus conforme está as Escrituras que o Criador deixou para nós entender. Tenha uma mente como o apóstolo Paulo, seus discípulos de Jesus. Não caia nessa armadilha do sistema religioso. Para fechar, né, eu vou deixar para você esse documentário sobre o sistema religioso do nosso meio, né? E que o Senhor Jesus te abençoe e até a próxima. Eu coloquei aqui na minha cabeça, eu sou cristão e voto em Dilma. Levaram milhares de evangélicos a apoiar a candidatura de Dilma Rousseff à presidência da República. Na manhã deste sábado, ela e o vice Michel Temer estiveram na sede nacional das Assembleias de Deus em Brasília. Eu sou a favor da vida. O senhor está defendendo para quem estiver em condições de fazer o aborto, querendo fazer o aborto. Ou seja, é um ato independente da decisão. Nunca fui a favor da mentira. A Bíblia Sagrada diz que o pai da mentira é o diabo. Então fui atrás do pessoal do PT, eles sabiam procurar, conseguimos um elemento com a ministra Dilma,
A história foi da exploração nesses últimos anos, nesses últimos 8 anos, tocaram o mundo todo. A figura dele não é vista mais como presidente, mas como uma figura messiânica. A figura dele não é vista mais como presidente, mas como uma figura messiânica. Eu ouvi a boca da ministra e eu li nos olhos dela. Para quem é pastor sabe do que eu falo. Pastor tem uma psicologia natural, uma psicologia divina dentro dele. Nós lemos a alma da pessoa e discernimos o que é certo e o que é errado. Não se esqueça, são terroristas. Nossa presidenta já matou gente, pegou em armas. Nossa presidenta já matou gente, pegou em armas. Tome seus lugares, por favor. E com a palavra, Sua Excelência, presidente Dilma Rousseff. Cumprimentar por essa oportunidade e agradecer ao bispo Manuel Ferreira, presidente da Convenção Nacional das Assembleias de Deus. Cumprimentar o presidente da Assembleia de Deus, pastor Samuel Ferreira, o pastor Abiné Ferreira, presidente da Convenção do Rio de Janeiro. Cumprimentar os deputados Eduardo Cunha. Aqui é o apóstolo Valdemiro Santiago. Estou aqui para uma causa nobre. Quero pedir para você votar 15 nessas eleições, votar pesão, para que eu tenha a liberdade de pregar o evangelho nesse estado. Eu estou querendo me privar disso. Conto com você. Beijo no coração. Templo de Salomão, o novo santuário da Igreja Universal do Reino de Deus, foi inaugurado com a presença da Presidente da República e das autoridades mais importantes do país. Na saída do carro, Dilma foi recebida pelo bispo Edir Macedo e já se disse impressionada. Chama atenção de longe, muito. A cerimônia, acompanhada pela presidente Dilma Rousseff, ao lado do bispo Edir Macedo e de outras autoridades, começou ao som de canções de louvor, tocadas por uma orquestra. Tentaram transferir tudo da Marina pro Serra. E aí dizia assim, não, eu voto no Serra, porque essa Dilma não tem condição nenhuma de ser presidente, porque essa mulher falou que nem Jesus tirar a vitória dela. Olha, até porque esses meus irmãos do segmento, que eu tenho carinho e tenho amor, e eu fui para essa cruzada pensando neles, que eles estavam sendo enganados. Enganados. Estavam mentindo a eles. Então como é que fica agora os pregadores do caos? Que passaram esse processo todo eleitoral sangrando esse ser humano, chamado Dilma Rousseff, indevidamente, publicamente, sem conhecer a verdade dos fatos. Que não teve responsabilidade com esse país, criando pacotes de bondade eleitoreiros e destruindo a vida desse país. Eu não sou pregador do Apocalipse, nem sou arauto do caos. Mas essa é uma tragédia anunciada que nós vamos ter que amar. Esse país está caminhando para um poço que Deus precisa ter misericórdia.
A presidente Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio do Planalto 16 cantoras evangélicas. Elas foram levadas pelo ministro da Pesca, Marcelo Crivella, que é bispo. Na saída, a cantora Damares disse que a presidente rezou e chorou com elas e que o encontro foi para dar apoio a Dilma. Mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel. Ele saberá sempre honrar o trabalho que ele fez. Todos conhecem o que eu penso, qual é a minha posição e aquilo que a gente vai tentar sempre fazer valer. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e, afinal de contas, o nosso povo merece respeito. O primeiro grão-mestre foi José Bonifácio, que era ministro do imperador. Rui Barbosa, Marechal Deodoro da Fonseca. Pelo mundo você vai ter Churchill, Thomas Jefferson, Lincoln, Abraham Lincoln, Wolfgang Amadeus Mozart e outros tantos. Na música popular brasileira, aí você vai de Pixinguinha, Marlon Martini Barro, não falemos em Michel Temer, né? Porque senão o vice-presidente pode ficar até aborrecido.